no que nós estamos vendo hoje na mídia tradicional brasileira é uma tentativa de remover a pandemia das manchetes, quando, na realidade, nós estamos entrando numa outra fase crítica. O Rio de Janeiro já está mostrando isso, e eu sei que talvez o que eu vou falar agora seja um pouco chocante, mas como médico e como cientista que tem estudado essa pandemia desde o primeiro dia e 24 horas por dia analisando os dados continuamente, a variante Delta, que é uma modificação do vírus, é uma modificação mais grave do vírus, tomou conta do Brasil. Ela está se espalhando, está se disseminando numa velocidade impressionante. Vocês só precisam ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, em Israel, onde boa parte da população já foi vacinada, e mesmo assim o país está sendo fechado novamente essa semana, e uma terceira dose da vacina começou, porque não conseguiram conter. E aqui no Brasil, tudo leva a crer que em setembro nós vamos ter a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho a alertar a vocês é que, infelizmente, do ponto de vista sanitário e médico, não há como aumentar as aglomerações nesse momento. Eu sei que é uma coisa difícil, porque o momento político é muito trágico. A variante Delta está pegando até pessoas com 2 doses da vacina no Brasil. E o interior de São Paulo já está indo para o caminho do Rio de Janeiro. Recebi notícia hoje de manhã de colegas da Unicamp, os leitos estão sendo ocupados novamente porque a variante é extremamente agressiva. Ela é mais transmissível do que o vírus original. E a vacina não cobre como cobre o vírus original. E como vocês sabem, nós estamos extremamente atrasados na nossa cobertura vacinal. Então, nós temos um grande dilema. O dilema é que é um momento... Eu falo sempre que o Brasil é o único país do mundo que está tendo que combater uma pandemia e um pandemônio político ao mesmo tempo. Só que a pandemia, acreditem se quiser, ainda tem que ser considerada como a prioridade da nossa visão. Porque, senão, nós vamos ter a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. O Brasil tem seguido os Estados Unidos 6 a 8 semanas depois que ocorre uma explosão lá, ocorre aqui. Os Estados Unidos explodiu, final de setembro, nós provavelmente vamos ter uma nova explosão aqui. E nós temos que estar preparados para isso. Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos achar que a pandemia acabou, que nós podemos abrir, que nós podemos remover o uso de máscara, acabar com o isolamento social. Nós estamos cometendo o mesmo erro que a Inglaterra e que os Estados Unidos cometeram. Mesmo porque a nossa vacinação ainda não está nos níveis que ela precisaria estar para nos proteger minimamente contra essa nova variante. Então, eu ultimamente tenho dito que eu estou pregando no deserto, mas tem vários que pregaram no deserto, se deram bem e falaram o que ia acontecer. E eu estou falando isso porque eu tenho não só a minha opinião, mas o apoio de cientistas do mundo inteiro que estão dizendo que o Brasil é a próxima bola da vez dessa variante. Tá? Então, é duro para mim trazer essas notícias, mas quando o João Paulo falou comigo ontem de madrugada, eu tinha essa aula no Canadá, mas eu pedi para ele se era possível falar no final da reunião, porque eu não poderia dar esse alerta para vocês, porque eu realmente estou extremamente preocupado com o que pode acontecer nas próximas 4 semanas. Portanto, e aqui eu não tenho nenhuma tentativa de ensinar o Padre Nosso ao vigário, nós temos que ser inteligentes na forma como nós organizamos protestos de massa contra esse governo. Nós não podemos expor pessoas à possibilidade de serem infectadas com essa variante, porque uma vez que você pega essa variante, o quadro é muito mais sério, especialmente para idosos. No Rio de Janeiro, aumentou explosivamente o número de idosos já vacinados, que estão ficando doentes, e crianças abaixo de 15 anos. As UTIs pediátricas americanas estão lotadas.
Nunca na história dos Estados Unidos eles viram tantas crianças em UTI como nesse momento. E nós não podemos permitir que isso aconteça aqui, porque o SUS, depois das 2 ondas, não vai dar conta de uma terceira. Então, quando vocês veem na televisão, no rádio, na internet, curvas caindo, ninguém está falando que as curvas, a velocidade de queda está diminuindo, zerou, e provavelmente nós vamos começar a ver as subidas como está acontecendo no Rio de Janeiro. E a Fiocruz falou isso ontem à noite, no último boletim que eles soltaram, um alerta para o Brasil inteiro. Mais de 10 unidades da União já têm taxas de transmissão as mais altas possíveis, e quando a Fiocruz diz que é um alerta nacional, nós temos que prestar atenção, tá? Então, eu não quero pôr água no chope, não quero ser o estraga-prazer, não quero ser o pessimista, alarmista, mas, até agora, tudo que nós trabalhamos em termos de previsões, eu e os meus colegas, ocorreu, se manifestou. Ontem foi terça, né? Na sexta-feira passada, e eu vou terminando aqui, o Brasil cruzou a marca de 1,2 milhões de óbitos no ano de 2021 por todas as causas de óbito. Isso é o total de óbitos do ano inteiro de 2019, antes da pandemia. Ou seja, em menos de 8 meses, o Brasil perdeu tanta gente quanto nós perdemos no ano de 2019, os 12 meses. É a maior catástrofe humanitária da nossa história. Esse ano vai ser o ano que mais gente morreu, e não é só de Covid, é de outras doenças, porque os hospitais estão depletados, não tem remédio, não tem gente, não tem leito, e o SUS não aguenta. Isso por amigos meus que estão na linha de frente, gente que eu conheço há 40 anos, que eu confio, me dizendo, o SUS não aguenta uma terceira onda de impacto do coronavírus. Então, por favor, a mensagem tem que ser absolutamente clara. Nós tínhamos que criar uma ideia pioneira no Brasil, um programa de distribuição de máscaras corretas para as pessoas. Máscaras que podem realmente funcionar. Porque o que está acontecendo também no Brasil, pessoas usando máscaras de materiais inapropriados e elas estão ficando infectadas porque as máscaras não funcionam. Tá? Eu passei a noite pensando nisso ontem, conversei com 2 colegas meus na China, a Coreia do Sul fez isso, o governo da Coreia do Sul distribuiu máscaras gratuitamente nas farmácias, as máscaras corretas. Eu sei que no Brasil isso não vai dar para fazer a nível nacional, mas talvez o MST conseguisse fazer. Talvez para as pessoas de mais risco. Mesmo as pessoas de mais de 60 anos que já foram vacinadas, têm que continuar usando máscaras, e as crianças abaixo de 15 anos também. Então, talvez pudesse ser o embrião de um programa, porque essa crise não vai terminar antes do final do ano. E talvez ela se agrave, como nós vimos em março e abril. Veja, todas as escolas americanas e europeias que voltaram estão fechando nesse momento. No meu estado, onde eu moro, meus filhos tiveram que voltar para casa. Um dos meus filhos é professor, ele teve que voltar para casa porque as escolas estão tendo surtos. E as crianças estão, sim, pegando e transmitindo a variante Delta, que já ocupa 95% dos Estados Unidos. Então, não é o momento para voltar às escolas. Não pode abrir as escolas. Não tem condição. Não tem condição. Nós vamos ver criança morrendo, nós vamos ver professor morrendo, funcionário de escola morrendo, e tem casos de famílias que foram inteiras infectadas por crianças que foram para a escola e voltaram e trouxeram o vírus para casa, com pais que estavam em isolamento completo e que ficaram doentes e, desgraçadamente, vieram a falecer. Então, novamente, eu lamento ter que falar, mas eu acho que a verdade é mais importante do que qualquer tentativa de dourar a pílula. Tá? Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Me desculpem novamente, mas eu preciso ser completamente franco com vocês sobre o que eu acredito que pode acontecer nas próximas semanas.